Olá, nos últimos tempos você tem tido muita reclamação de spam? Bom, o mesmo está acontecendo comigo e eu resolvi identificar um pouquinho melhor, entender um pouco melhor o que estava acontecendo. E vendo um pouco melhor, indo a alguns clientes, eu reparei que na verdade o conceito de spam deles era um pouquinho diferente do que eu estava imaginando. Que na verdade o que eles estavam falando era a questão de newsletter. Só para vocês terem um pouquinho de ideia, para vocês terem uma noção, eu vou mostrar alguns exemplos do que eu estou falando. Esse é um tipo de mensagem que era reclamado por um cliente, um exemplo real de spam. Esse é um outro caso. Mais um terceiro caso seria esse. Mais um exemplo. Todos esses são exemplos reais que clientes reclamaram para a gente. E mais um exemplo das reclamações. Porém, se você começar a analisar um pouco a respeito dessas mensagens, vocês vão ver que na verdade elas se tratam de mensagens de newsletter, mensagens de informação e não especificamente spam. Para mim, para você, talvez até seja um spam, mas legalmente ela tem algum detalhe que é a questão de opt-in, opt-out, ou seja, a pessoa pediu para receber essa mensagem. Então, no caso, ela não é considerada um spam. Porém, existe um tratamento possível para ser feito no IMSS através de uma regra, através de regras e expressões regulares para tentar tratar esse problema. Porque o que pode acontecer? Talvez uma pessoa da empresa cadastre uma distribution list, cadastre um e-mail e ela queira receber essa informação. Porém, outra pessoa que esteja dentro dessa mesma distribution list não queira. Então você pode tratar isso através de expressões regulares. Como? Logando na console do IMSVA, vamos fazer a verificação em cima do IMSVA 8, da nossa última versão, que todos os clientes deveriam estar utilizando. Nós devemos ir até a parte de Policy. Em seguida, Policy List, onde é sempre criado as policies para os nossos clientes e para as nossas informações. Bom, aqui eu já tenho uma regra criada e eu vou exemplificar e colocar mais alguns detalhes dentro dela. Bom, então vamos entrar dentro da regra para mostrar exatamente como é feito. E o primeiro passo é quem vai receber essa mensagem. Quem vai receber essa regra, na verdade, né? Quem vai se aplicar. Então, primeiro eu coloquei recipients, né? Quem é dentro para qualquer pessoa, todas as pessoas da empresa, todos os domínios. Automaticamente ela já vem marcado from anyone, ou seja, independente de qual domínio vem, essa mensagem vai ser aplicada. E eu não tenho nenhuma pessoa colocando como exceção. Então, vou permanecer assim. A segunda parte, a parte mais importante, é a questão do que eu vou verificar na mensagem e como. Então, eu tenho que vir até a tela do MSVA, nas condições, na parte de conteúdo e na mensagem de corpo. Expressões no corpo da mensagem. Depois disso, eu devo clicar nessa opção e adicionar uma nova opção. Então deveria clicar em Add. No meu caso, eu já criei essa opção, então eu vou apenas editar para poder mostrar para vocês. Assim que essa opção abrir, a opção de Keyword Expressions, eu vou criar algumas informações. A primeira delas seria o nome dessa lista. Então, no caso, eu criei com o nome de mala direta, poderia ser newsletter ou a informação que fosse mais adequada para o seu cliente, para que fosse mais informativa para ele. E eu vou mudar a opção que vem normalmente com Any ou All specific para Only when convenience score exceed threshold. Okay? Depois eu vou vir na parte mais importante, que é a questão de qual informação eu devo buscar na mensagem. Então, no momento em que eu adicionar esse tipo de expressão regular, então vou adicionar uma nova, para que vocês vejam. Então, eu devo fazer o que para procurar essas informações? Eu devo abrir um parênteses, escrever uma palavra aqui no meio, fechar esse parênteses e adicionar o sinal de mais. Nos casos das mensagens de newsletter, ela é muito comum, como eu comentei, a questão do opt-out, ou seja, na verdade deveria ser obrigatório. Porém, cada uma delas utiliza uma informação, utiliza uma mensagem para falar isso. Vamos buscar os exemplos para a gente poder testar. Então, a primeira dela que eu deveria é procurar
procurar a questão de cancele sua inscrição. Então, o que eu deveria escrever aqui? Por exemplo, cancele. Eu vou selecionar para ser mais simples da próxima vez. Adicionei a informação cancele aqui. Eu vi que existia inscrição também. Então, vou vir aqui, vou adicionar a opção inscrição. Vou salvar também. Vou buscar uma segunda mensagem. E aqui vamos verificar. Também tem a mesma situação. Não queira mais receber essa mensagem. Então, o que eu devo fazer? Então, acho que receber é uma questão interessante. No caso da minha regra, já está adicionado. Mensagens. Eu não tenho aqui, então vamos adicionar uma mensagem. Mensagens. Vamos pesquisar aqui numa terceira. Caso não queira receber mensagens. Vamos ver se a gente já contemplou. Receber mensagens, queira receber. Também já está aqui adicionado, então não é necessário. Vamos aqui em mais um exemplo. Descadastre-se. Essa é uma boa informação, porque também é bem utilizado nesses casos de newsletters em português. Bom, aqui na verdade já existe um, porém está escrito de forma errada. A regra foi criada de forma errada. Não se utiliza aspas. Se deve se utilizar apenas parênteses, a palavra, fecha parênteses e o sinal de mais. O que significa isso exatamente? O que a gente está fazendo? Nós estamos buscando essa palavra em todo o corpo da mensagem. Então, colocar uma palavra entre parênteses e o sinal de mais significa que ele vai buscar essa mensagem em todo o corpo da palavra. Vou na última mensagem e procuro. Também diz a mesma coisa, e-mail cadastrado, acesse o link se você não deseja receber esse tipo de mensagem. Não deseja receber, também já está adicionado. Vou corrigir essa que está incorreto. Foi adicionado exatamente para exemplo. E o que eu faço? Eu adiciono notas, pontos, para cada uma dessas palavras que eu cadastrei nesse momento, que a gente criou. Então, eu vou colocando pontos para cada uma delas. No caso aqui, eu coloquei um ponto para praticamente todas e adicionei um queira receber, que é uma expressão muito utilizada, adicionei 2 pontos. E coloquei qual o total de mensagem, total de score para ser triggered, né? Ou seja, para ser pego nessa mensagem, coloquei 2. Poderia ser 3, qual você achar mais adequado. No mínimo 2, no máximo 3 ou 4 também é interessante, sempre passando desse ponto, porque senão nunca estão todas as palavras que estão numa mesma mensagem. Então 2, 3 é um score razoável. Vou clicar em salvar. Vou selecionar isso aqui, né, esse nome que eu criei, essa lista. Vou adicionar, mandar para cá. Vou salvar. Ele já está marcado, vou salvar novamente. E por último eu vou colocar a ação que eu vou tomar com essa mensagem. No caso, eu já fiz 2 opções em clientes diferentes. Uma deles, simplesmente quarentenamos as mensagens, ou seja, as mensagens ficaram guardadas no servidor de MSVA, ficaram no servidor e não foram entregues para o cliente. Porém, outro quis uma situação bem curiosa, que era colocar um tag, no caso da mensagem, colocava uma informação no corpo, especificamente para a pessoa saber que era um possível spam ou que era uma newsletter. No caso aqui, adicionei o detalhe de como se fosse uma mala direta. Essa informação vai ser adicionada no campo assunto, no campo subject, toda vez que uma mensagem chegar. Para quê? Simplesmente para que eu pudesse testar e poder visualizar melhor as mensagens quando chegasse, para ver se realmente estavam passando ou não pela regra. Então, vou salvar. A ação vai depender muito do que o nosso cliente vai querer. Salvar novamente as ações e depois vou colocar o nome da regra e a ordem que for ideal.
isso automaticamente simplesmente vai depender muito do que o cliente tem na rede dele. A ordem necessariamente não vai ser muito obrigatória nesse caso, não vai ser algo muito mandatório, porque teoricamente as mensagens já não vão passar, não vão ser pegas pela regra de spam, mas automaticamente vão cair essa regra depois na sequência, para que a gente possa depois verificar se por acaso é um desses casos de malha direta. Bom, vou salvar por último e com isso eu vou ter a regra criada e habilitada para que a gente possa tratar mais um desses casos que muita gente está criando e acontecendo como comentários que sejam spam, mas na verdade eles acabaram se cadastrando em algum momento e acabam depois não querendo mais receber essas mensagens. Obrigado, logo voltamos com mais vídeos.